tarde. Vamos dar aqui início à sessão de esclarecimento sobre o reporte de contas. Estamos só aqui a aguardar que mais alguns participantes entrem na sessão. Vamos só aguardar mais um minutinho. Já agora aproveito para informar que esta sessão está a ser gravada, ela depois será disponibilizada no YouTube, no canal da ERSAR. Quem não concordar com a gravação terá de colocar as suas questões por via de outros meios, através do portal ou diretamente por contacto com o técnico da ERSAR, está bem? Bem, acho que podemos começar, já estamos cerca de 90 participantes, por isso já é uma grande maioria para cerca de centena de inscritos que fizeram aqui a questão de estar inscritos aqui na sessão do reporte de contas. Portanto, vamos então iniciar os trabalhos porque temos muita coisa a falar. Eu já estou a partilhar aqui o meu ecrã. Bem-vindos, antes de mais, aqui à sessão de esclarecimentos do reporte de contas de 2021. Agradecemos a vossa participação. Da parte da ERSAR, vou estar eu a apresentar e a doutora Lucília Marques, e vamos ter também como a dar-nos apoio o doutor Carlos Sousa. Nós pertencemos todos ao Departamento de Gestão Direta e estamos na ERSAR já há muitos anos, pelo que a maior parte de vocês já nos deverá conhecer. Também vamos ter aqui o apoio do engenheiro Nilton Costa, que dá o apoio aqui mais técnico ao webinar. A ideia desta sessão é fazer a apresentação do processo de reporte de contas, incluindo uma visita guiada ao fecheiro de reporte, onde vamos tentar sistematizar e esclarecer alguns aspectos práticos no preenchimento do fecheiro. E vamos insistir naquelas questões que as entidades têm reportado ao longo dos anos mais dificuldades. Há muitas matérias que vamos repetir, portanto, muitos de vocês que já fizeram o reporte de contas nos outros anos vão ver isto pela 50ª vez, mas é sempre bom reavivar a memória e também não nos podemos esquecer que há sempre estreantes nestas andanças do reporte de contas. As questões que tiverem podem colocá-las aqui no fórum, aliás, aqui no chat da sessão. Nós também recebemos algumas poucas questões que foram colocadas no momento da inscrição, principalmente questões sobre o imobilizado e sobre os gastos. De qualquer modo, vamos responder a todas as questões. Se houver alguma questão que nós não consigamos dar resposta aqui, por falta de tempo, ou até porque é necessário algum aprofundamento, também é possível depois dar a resposta por via do fórum do portal da ERSAR, que nós recomendamos a subscrição. O vídeo que vai ser aqui gravado hoje e a apresentação que nós também vamos utilizar como suporte vão ser disponibilizados tanto no fórum também como na página do YouTube da ERSAR. A apresentação não será disponibilizada. Entretanto, portanto, questões que possam surgir depois desta sessão ou outros esclarecimentos mais detalhados podem sempre ser colocados ao técnico da ERSAR, que acompanha a entidade gestora, através de mensagem de correio eletrónico ou então através de atendimento telefónico no período da manhã. Pronto, concentramos aqui as questões no período da manhã, entre as 10h30 e o meio-dia e meia. Portanto, durante os próximos meses, até o encerramento do reporte. Pronto, vamos então dar início à sessão. Eu penso que já se estará a ver aqui o meu ecrã partilhado. Aqui fazendo o índice aqui do programa aqui da sessão. Portanto, temos aqui uma parte de enquadramento mais generalista, depois uma parte um pouco mais detalhada que tem a ver com o processo, os prazos, todos os passos,
que serão dados para terminar o reporte de contas com sucesso. Depois fazemos aqui uma visita guiada pelo fecheiro de importação. Aqui até este ponto serei eu a apresentar até à folha do imobilizado e depois a partir daí será a doutora Lucília que irá fazer a apresentação do fecheiro. E depois eu voltarei a falar no final sobre os erros frequentes no reporte de contas e recomendações que temos em relação aos procedimentos que as entidades gestoras devem tomar quando estão a validar a informação a reportar à ERSAR. Aqui ao nível do enquadramento, quem é que deve fazer a apresentação do reporte de contas à ERSAR? São os serviços, os sistemas de titularidade municipal, ou seja, todas as entidades gestoras dos serviços de abastecimento, saneamento e gestão de resíduos urbanos, cujo sistema que estão a gerir seja de titularidade municipal, que inclui também, por exemplo, os intermunicipais. Portanto, estão excluídos apenas os sistemas de titularidade multimunicipal que fazem o reporte à ERSAR por outras vias. Também devem reportar as entidades, não só aquelas que estiveram o ano inteiro a proceder ao serviço, portanto a prestar o serviço, o ano 2021 inteiro, mas também aquelas entidades que deixaram de ser entidade gestora. Portanto, se a entidade teve a prestar o serviço, foi a entidade gestora apenas durante um período do ano, ela deve fazer o reporte para esse período, e a entidade que depois tomou funções deve então fazer o reporte para o remanescente do ano. Neste ponto, aqui o reporte de contas é diferente da qualidade de serviço. Na qualidade de serviço, quem faz o reporte da qualidade de serviço é sempre a entidade gestora que estava a operar a 31 de dezembro do ano de referência para o reporte. Neste caso, aqui no reporte de contas não é assim. Atividades que não são integradas aqui nos serviços regulados e, portanto, para as quais nós não queremos que sejam identificados os custos, ou pelo menos não queremos que sejam afetos a estes serviços. No caso da água, por exemplo, a água para combate a incêndios, no caso do saneamento, por enquanto ainda se exclui a gestão exclusiva de águas pluviais. Isto é um tema que vai ter evoluções agora do futuro com o novo plano estratégico do setor, mas por enquanto no saneamento apenas queremos os custos do saneamento e também há de ter lá também alguns custos que têm a ver com pluviais, mas das pluviais que são geridas de forma conjunta com o saneamento. No caso da atividade de gestão de resíduos urbanos, esta não inclui a limpeza urbana e também não inclui a recolha de resíduos de construção e demolição que se consideram fora do âmbito da abrangência dos resíduos urbanos. Este procedimento do reporte de contas visa apurar os gastos por atividade. Isto é um requisito legal. Pronto, aqui neste slide, para a vossa consulta futura, podem visualizar aqui, temos aqui a legislação que suporta esta necessidade. E a legislação que está aqui presente relaciona muito a questão tarifária dos preços que são praticados com os custos, com os gastos que as entidades incorrem com os serviços. Pronto, e a verdade é que nós verificamos que a maioria das entidades gestoras, principalmente gestão direta, as câmaras, que não têm sistemas de contabilidade de gestão que permita de forma expedita obter estes custos do serviço. Agora, com a implementação do SNCAP e mais concretamente da norma de contabilidade pública 27, que é relativa à contabilidade de gestão, estas entidades têm não só a obrigação de ter essa contabilidade de gestão, mas também de publicitar nos documentos de prestação de contas. Pronto, isso é um ponto importante e que muda um pouco as coisas agora este ano. Então, começando aqui mesmo com a parte do processo. Pronto. Temos este diagrama aqui que representa todo o fluxo da gestão deste processo do reporte de contas. Começamos com a abertura do reporte. Pronto, no dia 1 de abril foi aberto o reporte. Antes disso foi enviado um ofício para as entidades gestoras, este ofício 1862 de 30 de março, onde são apontados aqui alguns aspectos importantes que devem ser tidos em conta aqui no reporte. O primeiro é o prazo. O prazo é de 1 de abril, portanto o reporte foi aberto no dia 1 de abril e está aberto até dia 15 de maio. Como dia 15 de maio é um domingo, o Código dos Procedimentos Administrativos passa essa data para o dia útil seguinte. Portanto, na prática, as entidades gestoras podem reportar até ao dia 16 de maio. Este ano não houve prorrogações como nos anos anteriores. Nos anos anteriores, segundo se recordam certamente, devido à pandemia, devido também à adaptação das entidades ao SNCAP,
o Governo deliberou a aumentar, prorrogar os prazos de reporte ao Tribunal de Contas e também os prazos de reporte à ERSAR. Este ano não há essa prorrogação e a ERSAR está fortemente empenhada em conseguir que, pelo menos esforçar-se para que este ano os prazos sejam cumpridos e por isso esta data de 15, 16 de maio é para cumprir mesmo e apenas serão atendidos os pedidos de prorrogação de entidades que tenham realmente um motivo muito forte, eu digo quase uma causa de força maior, para que não possam fazer até esta data. É muito importante o cumprimento desta data, porquê? Porque é importante que estes dados do reporte de contas e da qualidade de serviço, que começam um pouco antes, que estejam fechados atempadamente à produção de relatórios importantes para o setor, como é o RASARP e como são outros documentos produzidos não só pela ERSAR, mas por outras entidades. E por isso é necessário que estes dados sejam vistos, analisados e fechados, encerrados, com alguma celeridade. Também é importante que este reporte comece o quanto antes e que estes prazos sejam cumpridos para não entrar no período de férias, que tanto não é bom para a ERSAR e também não é bom para as entidades gestoras, porque o que temos sentido nos últimos anos é que com estas prorrogações os reportes acabaram por ser feitos e analisados durante o período de férias de uns e de outros, o que veio criar muita entropia, muita dificuldade na operacionalização das devoluções, das justificações, pronto, e veio atrasar ainda mais os procedimentos. Portanto, vamos todos fazer aqui um esforço para que esta data de 16 de maio seja cumprida. A ERSAR está disponível para ajudar no que for necessário, para tirar dúvidas prévias, para cumprir este prazo. Também é importante dizer que não é só o prazo que interessa, interessa também que a informação venha bem preenchida. Portanto, isto é informação que é do setor e que é para o setor. Ela é utilizada nos mais diversos âmbitos, portanto, já referi aqui os relatórios do setor. É utilizada para fazer planos estratégicos, e agora temos o PENSARP e também temos o PERSU, que estão aí. É utilizada no meio académico, meio nacional, internacional, portanto, é utilizada na definição de políticas públicas também, em vários aspectos, tarifários sociais, etc. E, portanto, é uma informação muito, muito relevante. E até já agora dou-vos nota, porque o próprio PENSARP prevê aqui o enforcement das regras de contabilidade de gestão e do sistema de avaliação regulatório. Realmente traz aqui muita importância para este processo de apuramento dos gastos dos serviços da forma mais correta possível. Pronto, que é realmente uma preocupação da ERSAR e que também é espelhada também agora neste plano estratégico do PENSARP. Por isso, a informação deve ser completa, coerente, fiável, isenta de erros. As entidades gestoras devem ter atenção às instruções e orientações da ERSAR. Devem ser apresentadas justificações quando se entenda necessário. Os documentos de suporte devem ser também disponibilizados, os que são solicitados. Daqui a pouco vamos ver ali a lista dos que são solicitados. Há uns que são obrigatórios, outros depende se a entidade, se aquele documento é aplicável àquela entidade gestora, portanto, se tem aquela situação que é necessário documentar. Devem ser esclarecidas as dúvidas que estão existentes. E é muito importante que as entidades, uma vez que isto não é a primeira vez que fazem este processo, é muito importante que as entidades vejam os relatórios que foram emitidos pela ERSAR ou pela entidade auditora que atuou por conta da ERSAR, relativos aos reportes anteriores. Pronto, há falhas que foram identificadas e que são identificadas de forma recorrente, que devem ser sanadas, de forma a que o reporte seja feito com a melhor informação possível e de forma também a diminuir as dúvidas que a ERSAR tem deste lado quando está a analisar e depois diminuir também as interações que tem com as entidades gestoras, porque cada interação que existe é mais uns dias, às vezes meses de prazo e de atraso neste procedimento. Pronto, isto vezes 300 entidades gestoras estão a ver, não é? É um acumular de tempo perdido aqui nas devoluções. Por isso, o trabalho prévio de melhorar a informação que existe, preencher da melhor forma possível o fecheiro, procurar obter junto da ERSAR esclarecimentos sobre questões concretas, de forma a que a informação venha bem preenchida, é essencial para todos, para que este processo seja mais célere e até mais agradável para todos, que sabemos que também não é, para as entidades gestoras, às vezes também não é um processo muito pacífico. Queria também dar aqui uma nota que a responsabilidade desta informação é da entidade gestora, ou seja, isto não é informação da ERSAR, é a informação que a entidade gestora trabalha e reporta.
e, portanto, ela é a entidade responsável e, portanto, o contacto na entidade gestora com quem a ERSAR deve interagir, deve ser mesmo um colaborador da entidade gestora que tenha o conhecimento necessário para prestar os esclarecimentos ao regulador. Pronto, isto é muito importante, isto para que não existam dificuldades de comunicação. Portanto, estamos a falar com uma pessoa da entidade gestora, às vezes, que não é quem preencheu, não é quem sabe, e mesmo quando existam consultores, é importante que o conhecimento passe do consultor para uma pessoa da entidade gestora, que então fica ela responsável por essa informação. É mesmo essencial que esse conhecimento esteja na entidade gestora. Também é muito importante, aqui uma tecla que temos vindo a bater desde há muitos anos, é que a informação constante no reporte de contas seja articulada e consistente com a informação reportada na avaliação da qualidade de serviço. Pronto, é mesmo fundamental, até porque nós depois vamos fazer o máximo de cruzamento que conseguimos para verificar essa informação, e muitas das iterações que fazemos é no sentido de dirimir essas diferenças. Não quer dizer que elas não possam existir, já vamos ver depois mais à frente, há rubricas em que poderá haver diferenças naturais, porque na qualidade de serviço se pede a informação de uma maneira ou atendendo a uns pressupostos e no reporte de contas outros. Mas se a entidade gestora identificar logo à partida que existem essas diferenças e se a justificar, portanto no fechar de importação temos imensos campos para observações, para a entidade gestora poder colocar comentários, se a entidade gestora justificar logo essa diferença, é meio caminho andado para evitar uma devolução. Também, depois já vemos no portal, também há um campo de comentários no portal, onde a entidade gestora também pode sempre interagir com o técnico da ERSAR e pode colocar lá explicações, justificações, solicitar dúvidas, portanto, também é um meio de comunicação disponibilizado. Uma nota também importante para as entidades que aplicam o SNCAP e a norma de contabilidade pública 27, nós sabemos que isto é tudo um processo de adaptação, portanto, há muitas entidades que já estão a aplicar a norma de contabilidade pública 27, nós o ano passado já tivemos, era o primeiro, portanto, o reporte de contas de 2020 foi o primeiro ano de implementação do SNCAP, e nos relatórios de gestão das entidades, muitas já apresentavam informação sobre a norma de contabilidade pública, ou seja, sobre dados da contabilidade de gestão, que agora são obrigatórios estarem publicitados nos documentos de prestação de contas, portanto, no relatório de gestão. Pronto, nós sabemos que nem todas as entidades ainda estão já com este procedimento implementado, mas temos de dar a nota de que a informação que está reportada no relatório de gestão por via da aplicação desta norma deve ser articulada também com a informação que é prestada à ERSAR, ou vice-versa, ou seja, deve haver aqui algum cuidado na verificação e no cruzamento desta informação, não é? Porque o que aconteceu em algumas entidades no ano passado é que os valores que estavam no relatório de gestão, imaginem, de gastos totais do serviço de abastecimento e de saneamento e de resíduos, era completamente diferente dos valores que resultavam do fecheiro da ERSAR, sem que fosse explicada a diferença. Portanto, é preciso haver esse cuidado. Portanto, estas verificações da informação são muito importantes para que os processos de devolução e de resubmissão não sejam em número tão elevado e não sejam tão morosos. Pronto, nós este ano, nos outros anos temos sido muito mais flexíveis, este ano por esta questão de queremos mais celeridade no processo, estamos a admitir que possa haver uma devolução. Portanto, a entidade reportou a informação o melhor possível, viu tudo, viu o relatório do ano passado, articulou as coisas com a qualidade de serviço, mas subsiste uma questão importante que até é de algum modo impeditiva da validação e pode dar origem à não validação dos dados. Pronto, fazemos uma devolução, damos uma hipótese à entidade gestora de corrigir a informação e de resubmeter de forma a ter o seu processo validado. Para esta devolução estamos a dar um prazo máximo, que é o prazo legal que temos, para a entidade gestora responder. Pronto, e agradecemos também, tal como o prazo de submissão, agradecemos que nas devoluções e depois correspondentes submissões seja atendido este prazo máximo de 10 dias. Pronto, caso não seja cumprido o prazo, pode acontecer a ERSAR recuperar o processo e, tendo em conta a informação que está disponível, pronto, com a melhor informação que tem, vai procurar analisar o reporte de contas e, se a informação for suficiente, irá validar. Portanto, se houver alguma margem de segurança em relação aos dados que estão reportados, se não houver assim questões materiais que estejam por resolver,
poderá validar o processo, caso contrário, será um processo encerrado com o estado não validável. Pronto, chama-se ainda a atenção que nem todas as entidades serão auditadas, mas algumas entidades vão ser auditadas, portanto, existirá uma equipa de auditoria, ainda não estão definidas datas, mas em princípio, finais de maio, junho, serão feitas as auditorias e é necessário também que a entidade gestora cumpra as datas acordadas com os auditores. Pronto, é muito importante, portanto, o processo de agendamento das auditorias é feito entre a entidade auditora da ERSAR e a entidade gestora, portanto, são datas previamente combinadas e, portanto, é mesmo relevante que essas datas depois sejam cumpridas e que não existam desistências de última hora. Pronto, a partir destas auditorias este ano serão feitas via Teams, como foram o ano passado, portanto, aproveitamos aqui os conhecimentos adquiridos em cenário de pandemia, que facilita um pouco o trabalho e evita deslocações e é muito mais simpático em alguns casos e, portanto, aproveitamos esta via informática digital para fazer estas auditorias. Portanto, é um processo relativamente tranquilo e, portanto, as entidades gestoras devem, no fundo, assumir as datas do agendamento e cumprir os requisitos que a equipa de auditoria lhes coloca. Aqui no processo, então, temos, já falámos aqui sobre estas várias etapas, passando aqui para, peço desculpa, acho que passei aqui um slide, não voltei atrás, pronto, só para vos dar aqui nota, portanto, o que é que acontece quando a entidade não respondeu, quer dizer, nem sequer submeteu o reporte, ou então o reporte ficou não validável, portanto, corresponde aqui à última fase, estes vermelhos aqui do lado esquerdo, do reporte, portanto, estes estados que não gostamos. Pronto, em 2020, de 340 entidades gestoras, 2 entidades não fizeram o reporte, não submeteram informação à ERSAR, pronto, isto é um caso grave, pronto, é incumprimento legal até, e 37 processos foram não validáveis, por vários motivos. Quais são as consequências destes estados do processo? Portanto, há uma inviabilização do encerramento, portanto, o indicador da cobertura de gastos não é calculado, portanto, no relatório do setor fica um NR, pronto, um NR, que não foi calculado o dado, mas há aqui outro aspecto muito importante que tem a ver com as candidaturas a fundos do POSEUR, porque a cobertura dos gastos é um critério de elegibilidade das candidaturas ao POSEUR para os avisos abertos no âmbito destes serviços regulados, não vai ser verificado sobre as contas de 2021, mas vai ser verificado sobre as contas de 2022. Pronto. Isto é muito preocupante, principalmente para aquelas entidades que, consecutivamente, ano após ano, têm os processos não validáveis. Essas entidades, imaginem, não têm o processo validado em 2020, o de 2021 também não é. O 2022 provavelmente também não será validável e as implicações disto será uma futura devolução, se já tiverem recebido valores do POSEUR, devolução de valores já recebidos e impedimento de se candidatarem. Pronto, não queremos, ninguém deseja isto e, portanto, nós também estamos a fazer um esforço, temos vindo a fazer um esforço junto destas entidades também, para tentar que não ocorra esta falha no reporte dos dados, para que não vejam os seus fundos serem retirados por conta do reporte, mas também tem de haver um esforço da entidade para realmente reportar a informação adequada que nos permita validar os processos. Passando aqui à frente, então, aqui entramos já dentro do portal, portanto, isto tudo começa, peço desculpa, tudo começa aqui com o download do fecheiro de apoio, o fecheiro de importação dos dados, onde é apresentada a informação detalhada por cada um dos serviços. O fecheiro não tem alterações face ao ano passado, ou seja, há ligeiras alterações que têm a ver com datas, um ajustamento ao outro, mas não tem alterações estruturais. O ano passado houve uma alteração estrutural por via da aplicação do SNCAP, mas este ano, portanto, as entidades, tanto as que têm o sistema SNCAP, mas também as que têm a SNC, ambas utilizam o mesmo fecheiro, o fecheiro é único e não tem alterações, como disse, face ao ano passado. É importante que o fecheiro que as entidades gestoras nos remetem seja compatível com o Office, porque muitas vezes o que acontece é que vêm fecheiros
que foram trabalhados em Open Office, e depois temos aqui problemas de importação. De qualquer modo, estes problemas de importação têm sido colmatados ao longo dos anos, através depois de alguma ajuda por parte da ERSAR, e a entidade gestora depois também tenta resolver do lado dela, mas o que apelamos é que tentem logo à partida utilizar um Excel que seja um sistema, uma folha de cálculo, no fundo, que seja compatível com o Office. Fazendo o download do ficheiro, depois de... Peço desculpa, ok. Depois passamos aqui para a parte do preenchimento, do registro mesmo do reporte de contas. Portanto, temos aqui a folha dos dados gerais. É importante salientar que em todas as folhas do reporte de contas, dentro do registro, portanto, eu estou aqui a usar a Câmara de Penafiel, mas poderia ser qualquer outra entidade gestora. Dentro da folha temos sempre aqui identificado o técnico da ERSAR, pronto, que neste caso é o Carlos Sousa. Portanto, é o técnico a quem a entidade gestora se deve dirigir quando tem alguma questão relativa aqui ao reporte de contas. Nesta folha é muito importante que sejam identificados aqui os colaboradores da entidade gestora que vão interagir com a ERSAR aqui no processo. Há um utilizador que deve ser identificado como o responsável, portanto, é aquele contacto que a ERSAR vai aceder logo quando tem alguma dúvida, portanto, liga para a pessoa que está aqui, manda um e-mail para o e-mail que está aqui ou liga para o telefone que está aqui. Por isso é muito importante que seja alguém da entidade gestora e que estejam mesmo aqui identificados os contactos o mais diretos possíveis desse colaborador. Depois aqui na gestão de notificações também é importante que sejam identificados outros colaboradores da entidade gestora que devam receber estas notificações. Porquê? Porque às vezes o responsável está de férias, às vezes não está por alguma razão e, portanto, alguém na entidade gestora deve também dar aqui suporte no sentido de, olha, pronto, se houver aqui alguma questão, a entidade gestora tem aqui o processo assegurado, não é? Pronto. Depois, nesta folha dos dados gerais, para além dos contactos, também tem aqui um botão muito importante, que é depois de tudo preenchido, portanto, e já vamos ver aqui os outros ficheiros que são de preenchimento. Peço desculpa que isto está sempre a mudar de sítio, é o rato que está muito sensível. Depois dos ficheiros preenchidos, submetidos, depois tem aqui o botão de submeter, que é o botão que realmente manda a informação para a ERSAR. Portanto, este é o último passo, mas é o mais importante. Muitas entidades deixam o processo em criação e nós vamos ver, olha, mas estão cá os documentos todos, só falta carregar no botão. Pronto, e realmente é porque a entidade esqueceu de vir aqui a este botão que está na folha dos dados gerais e carregar no botão do submeter. Depois do ficheiro preenchido, o tal ficheiro que já vamos fazer a visita guiada, ele é importado neste separador da importação de dados. Pronto. Já agora, aproveito para dizer que este separador da importação de dados é aqui que se coloca o ficheiro de importação. Depois, neste separador de ficheiros, é onde se colocam os ficheiros complementares, portanto, é uma diversidade de ficheiros de prestação de contas e outros de detalhe da informação que foi reportada, que a ERSAR solicita. Depois, a folha de demonstração de resultados, balanço, outros dados e indicadores são folhas de output, ou seja, são folhas que vão buscar informação ao ficheiro de importação e que calculam, apresentam os dados de outra maneira, portanto, calculam os indicadores, apresentam o ADR, apresentam o balanço. Não são folhas onde a entidade gestora possa mexer. Tem um separador de comentários, onde a entidade faz o interface com a pessoa da ERSAR que está a acompanhar, portanto, pode colocar questões, pode responder a questões também. Depois temos aqui uma folha de auditoria, que por acaso eu não sei se está disponível para as entidades. Eu fiz aqui uma exportação do meu portal, mas isto é para nos assinalar quais foram as entidades que foram objeto da auditoria. Depois tem a folha do histórico, onde está todo o histórico deste registro, que é desde a criação, interações, os comentários, as respostas, até ao encerramento, reabertura, eventual reabertura. Portanto, tem aqui todo o descritivo das interações que houve no processo. Pronto. Aqui no separador ficheiros, como eu estava a dizer, há aqui um conjunto de documentos que a entidade deve submeter e que suportam a prestação de contas aqui efetuada. Portanto, temos o relatório de contas, o relatório de gestão. Pronto, aqui está a nota que realmente as entidades que aplicam a norma de contabilidade pública 27 devem ter aqui uma articulação entre a informação reportada nos dois sítios. Tem, por exemplo, a ata de aprovação de contas, os balancetes,
extratos de faturação, estou só a destacar os mais importantes, ou pelo menos aqueles que me chamam mais a atenção. Justificativo do financiamento tarifário social, quando este é financiado pela entidade gestora. A TGR e a TRH também precisamos, quando a entidade, principalmente quando a entidade registra os movimentos da TRH e da TGR por via de balanço, nós precisamos saber realmente quais são os valores que foram pagos às entidades ou em alta ou à APA, e também precisamos saber os valores que foram repercutidos nos utilizadores. Pronto. E quando a entidade faz apenas o registro por via de contas de balanço, nós só temos os saldos finais, não temos os valores acumulados do ano, não é? Por isso nós pedimos também este detalhe para as entidades que fazem essa contabilização por via do balanço. Esta declaração sobre a informação reportada, pronto, já vamos ver isto, que isto vem do ficheiro, e outros documentos que possam ser úteis na explicação dos valores reportados. Depois vão ser colocados também neste separador dos ficheiros o relatório da auditoria, ou da ERSAR, ou então da entidade auditora, e as respostas da EG. Portanto, também é aqui que se faz a iteração da documentação relativa a esta validação da ERSAR, onde, no fundo, este relatório tem a nossa verificação e as dúvidas que temos, e depois devolvemos à entidade gestora. A entidade gestora responde nesse relatório. Portanto, se quiserem consultar os relatórios do ano passado, eles estão aqui disponíveis, pronto, para quem não sabe. A lista destes documentos também está disponível na folha de instruções do ficheiro. Pronto, agora passando aqui ao ficheiro de importação. Eu vou mesmo abrir o ficheiro, é mais fácil. Só um momento. Só um momento. Ok, só tirar este aqui. Ok, ficheiro de importação. Pronto, temos aqui a folha das instruções, que é para... é logo a primeira e não é por acaso, e nós deixamos sempre, quando gravamos o ficheiro, deixamos sempre o cursor nesta primeira página, porque é mesmo importante que as entidades leiam esta folha das instruções, porque tem aqui muitas dicas e instruções, lá está, que ajudam depois a um correto preenchimento do ficheiro e que vai logo resolver à partida muitas dúvidas que as entidades têm. Aqui a folha de definições é um auxiliar, que tem aqui algumas definições que são úteis para a entidade, no fundo, classificar bem as rúbricas, os gastos que está a reportar. A folha início é uma folha que realmente tem informação que é crucial depois no remanescente do ficheiro, porque é com esta informação que depois são feitas uma série de validações mais à frente. Neste primeiro campo deve ser selecionada a entidade gestora, portanto não dá para escrever manualmente, tem de ser mesmo selecionada. Se por acaso a entidade não encontrar aqui o seu nome, o que é estranho, ou encontrando aqui o seu nome, coloca o nome, eu posso simular, pronto, a Zambuja, Águas da Zambuja, a concessionária municipal, pronto, e a entidade gestora deve verificar se realmente estas atividades estão corretas. Se houver alguma discrepância face às atividades que exerce, deve contactar o técnico da ERSAR. Isto porque, se, por exemplo, estiver aqui um sim no abastecimento, mas a entidade não fizer abastecimento, o que vai acontecer é que, estando aqui um sim, depois o portal não vai deixar reportar o ficheiro, porque a entidade não colocou aqui mais à frente informação sobre o abastecimento, porque não faz. Pronto, no fundo, é tentar dirimir estas situações logo aqui a priori, para evitar que, chegando ao fim do preenchimento do ficheiro, haja um erro que tenha a ver, olha, com uma classificação errada aqui das atividades. Pronto, esta informação que está aqui está a beber aos panoramas do portal da ERSAR, que é onde está a informação mais atual possível sobre a atividade de cada entidade gestora. Mas há atualizações que às vezes não conhecemos e, portanto, que devem ser reportadas à ERSAR. Estes campos que estão a branco são de preenchimento manual e queria aqui destacar que deve ser preenchido, quando aplicável, claro, esta linha aqui da entidade externa que presta o serviço, ou seja, quando as entidades têm serviços subcontratados, mas serviços que tenham a ver com os serviços regulados, quando uma entidade subcontrata, por exemplo, a exploração de uma hectare, ou subcontrata a recolha indiferenciada a um prestador de serviços, que tem viaturas, que tem contentores,
deve então indicar aqui qual é esse prestador de serviços, pronto, que é a entidade que presta, entidades externas que prestam o serviço à entidade gestora. Coisa diferente é quem presta o serviço da alta, portanto, esta questão da segregação dos serviços é importante, portanto, a entidade gestora é a entidade gestora de um sistema municipal, à partida, estamos aqui a falar de sistemas de titularidade municipal, pode ser verticalizado ou não. Quando não é verticalizado, portanto, a entidade tem de adquirir serviços, seja a compra de água, ou seja a prestação de serviços de tratamento de afluentes em alta ou tratamento de resíduos em alta, tem de adquiri-los externamente e, portanto, existe um sistema em alta a quem contrata esses serviços, pelas mais diversas vias, pronto, pode haver um contrato de concessão, pode haver um contrato de ação, etc., e aqui deve ser identificado então quem é que é essa entidade da alta, portanto é diferente da questão da prestação de serviço. Isto aqui é a subcontratação do serviço que é dela, mas que ela delega ou subcontrata um prestador para fazer. Aqui é mesmo outra entidade que faz o serviço em alta. Passando aqui para a folha da declaração, esta folha aqui permite à ERSAR, no fundo, verificar que a entidade, o responsável, que é um responsável na entidade gestora, que nós solicitamos que seja um membro do órgão executivo, que tenha conhecimento aqui dos valores que estão a ser apurados em relação ao indicador da cobertura de gastos. Quando o fecheiro está preenchido, aqui em cima aparecem os resultados da cobertura de gastos para os serviços que estão a ser prestados. Pronto, aqui aparece abastecimento e saneamento, porque lá atrás escolhi, não sei se recordam, as águas da Azambuja. Pronto, se tivéssemos mais valores preenchidos, aqui para a frente nas folhas, aqui apareceriam umas percentagens e então quem vai assinar, ou seja, esta folha depois nós pedimos que seja impressa e que seja assinada pelo membro do órgão executivo e que seja anexa e colocada no separador de fecheiros, no fundo para haver esse compromisso da entidade gestora em relação aos valores que estão a ser reportados e que há alguém do órgão executivo da entidade gestora que tenha esse conhecimento. Pronto, isto é para salvaguardar situações do passado também em que quando chegávamos ao final e o processo estava não validável, então aí a pessoa, o presidente da Câmara vinha ter com a ERSAR, então mas isto eu não sabia de nada, pronto, e desconhecia ou que o valor era muito baixo e portanto assim tentou-se criar aqui este compromisso da entidade gestora perante os dados reportados. Passando aqui à folha do imobilizado, que será o último ponto aqui da parte da minha apresentação nesta fase, depois voltarei mais à frente. Em relação a esta folha, esta é realmente a folha que suscita mais dúvidas para as entidades gestoras e é a folha que dá mais trabalho a ERSAR. Mas também é a folha que tem grande parte dos custos destas entidades, principalmente nos serviços de águas, porque sendo serviços de capital intensivo, uma grande percentagem dos custos tem a ver mesmo com o investimento e com as amortizações. E, portanto, é mesmo informação que é mesmo muito importante para nós. Portanto, tem um peso enorme nos gastos, não é? Na atividade, portanto, isto depois são bens que depois também têm gastos de exploração associados, seja gastos com pessoal, energia, combustíveis, portanto, isto é no fundo, é uma peça fundamental destes sistemas, é mesmo a peça vital destes sistemas e, portanto, nós pedimos aqui muito detalhe por parte da informação que é apresentada. Portanto, nós o que aqui pretendemos é que seja preenchida a informação sobre os ativos da entidade gestora. Atenção que são ativos que pertencem à entidade gestora. Quando há pouco falei que havia serviços que possam ser subcontratados, por exemplo, no caso do serviço de resíduos, a recolha indiferenciada pode ser subcontratada. Dando-se o caso que nessa subcontratação os contentores e as viaturas pertençam ao prestador de serviços, a entidade gestora aqui nesta folha não os deverá reportar. Já os vai reportar na qualidade de serviço e aí sim reporta os dados, no fundo os bens, os que são seus e também os do prestador de serviço. Mas nesta folha aqui nós queremos apenas os dados que pertencem ao seu património e que estejam afetos aos serviços de abastecimento, saneamento e resíduos, pronto, consoante os que preste, sendo que, ainda que estes bens não estejam totalmente afetos, ou seja, queremos os bens que estão totalmente desafetos a abastecimento, por exemplo, a rede de abastecimento, pronto, é 100% afeta a abastecimento, e depois temos aqui uma coluna onde identificamos essa percentagem de afetação. Pronto. Mas também queremos, por exemplo, a sede do município,
pronto, apesar de não estar 100% afeto ao serviço de abastecimento, acho que não existe nenhum caso assim, ainda assim se calhar está a 2%, portanto há bens comuns que também têm de estar aqui reportados, portanto têm de ser reportados aqui todos os bens afetos, total ou parcialmente, aos serviços de abastecimento, saneamento e resíduos da titularidade municipal. Dúvidas que surgem muitas vezes do preenchimento desta informação. Por exemplo, quando há bens que são do município, da Câmara, mas que pertencem ao sistema em alta ou estão a ser utilizados pelo sistema em alta e a Câmara até está a receber uma renda. Esses bens, na prática, eles não pertencem ao sistema municipal, eles estão integrados num sistema multimunicipal ou num sistema em alta e, portanto, não fazem parte do sistema municipal e, portanto, não devem estar aqui reportados neste mapa ou, estando, devem estar afetos a OAS. Portanto, eles não estão afetos ao sistema municipal de abastecimento ou de saneamento. Pronto, eles são da Câmara, mas integraram outro sistema, um sistema multimunicipal, e então devem estar afetos a outras atividades e serviços. Há pouco falei nos bens comuns, portanto, a sede. Pode haver vários critérios de repartição dos bens comuns. Pronto, o que nós sugerimos é que sejam utilizadas chaves de repartição equivalentes às utilizadas nos gastos. Pronto, basicamente os mesmos critérios. Depois, mais à frente, nas folhas de gastos, a minha colega Lucília pode mostrar depois a lista dos critérios possíveis. Portanto, aqui temos a informação dos ativos da entidade gestora que estejam total ou parcialmente afetos aos serviços. Por vezes as entidades gestoras questionam, eu posso reportar aqui todo o imobilizado? Não é conveniente que o faça, mas se é mais prático para a entidade gestora fazer, uma vez que se calhar é mais fácil tirar dos seus programas contabilísticos todo o imobilizado, então poderá fazê-lo. Tem de ter o cuidado realmente de preencher corretamente estas percentagens de afetação para que os dados aqui reportados depois não estejam no fundo, a enviesar a informação depois que é apurada para os gastos das amortizações, por exemplo, porque esta folha depois preenchida, ela vai alimentar, ela tem aqui umas colunas, eu vou passar aqui à frente, vai alimentar o valor das amortizações, que vai aparecer na folha de demonstração de resultados, vai alimentar os subsídios que são reconhecidos, subsídios por reconhecer. Pronto, e vai também para a folha de balanço, posso só ver aqui, só espreitarmos aqui, esta zona aqui cinzenta da folha de balanço é alimentada automaticamente pelos dados que estão introduzidos nesta folha do imobilizado. Portanto, é mesmo muito importante que esteja corretamente preenchida e acredito que do vosso lado seja das mais difíceis de preencher e da nossa parte também é das mais difíceis de verificar. Eu penso que nos últimos anos houve muitas entidades a fazer o cadastro dos bens e isso vem aqui ajudar também à melhoria deste reporte aqui, desta informação. Esperemos que este ano realmente haja assim alguma melhoria significativa, porque o que temos assistido nos últimos anos é realmente muita ausência de informação, a entidade gestora a dizer mesmo que não tem informação disponível, as infraestruturas estão enterradas, não as conhece, desarticulação entre o que a contabilidade sabe e o que os serviços sabem. Portanto, o que nós temos vindo a recomendar sempre é que haja uma maior comunicação entre as áreas funcionais da entidade e que façam o cadastro das infraestruturas, que façam avaliações das redes, por exemplo, e que façam uma contabilização correta, ou seja, por exemplo, quando são obras de empreitada, não fazer o registro contabilístico como uma empreitada, mas sim detalhado pelos vários componentes de bens dessas empreitadas, de forma depois a conseguir também registrar corretamente, não é, no cadastro, mas também aqui para efeitos aqui de reporte. Eu acho que da minha parte não tenho aqui mais nada a dizer sobre o imobilizado e, portanto, vou passar a palavra à minha colega Lucília, que já deve estar aqui em stand-by, para então falar aqui um pouco sobre a parte dos gastos, está bem? Vou parar aqui de apresentar. Lucília, olá, pronto, se quiseres partilhar o fecheiro, está bem? Okay. Até já, então. Até já. Olá, boa tarde. O meu nome é Lucília Marques, como a Rita já referiu, faço também parte do Departamento de Gestão Direta da ERSAR. Eu vou falar das folhas do ficheiro
de reporte de contas que se seguem, que são as folhas de gastos, rendimentos, a folha da DR e a folha do balanço. Vou, portanto, partilhar o ficheiro que aqui tenho aberto, o ficheiro de reporte de contas. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ouvir-me? Está tudo ok? Estamos Ok, a ouvir. obrigada. Pronto, então, como eu disse, vou falar um pouco destas folhas de gastos, de rendimentos, da folha DR, da demonstração de resultados e do balanço. Portanto, já agora eu recordava, já à partida, que o reporte de contas é feito à luz do princípio da especialização do exercício. Os rendimentos e os gastos devem ser registados no momento em que ocorrem, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Pronto, que às vezes pode ficar um bocadinho esquecido. Então, aqui nas folhas dos gastos diretos, eu começava logo por salientar, e como a Rita também já foi salientando ao longo da sua apresentação, que o valor das amortizações do exercício, que está aqui na linha 32, resulta já do reportado na folha do imobilizado. Os bens que estão 100% afetos ao serviço regulado, as respectivas amortizações do exercício são logo aqui automaticamente preenchidas. Os bens que não estão 100% afetos ao serviço regulado, as respectivas amortizações do exercício vão para a folha dos gastos indiretos. E aqui está. Pronto, aqui está nesta linha também, na linha 32. Queria também já ter dito, e não referi, que as entidades gestoras que têm contabilidade analítica estão dispensadas de preencher as folhas de gastos indiretos e de gastos comuns. Basta-lhes apenas preencher a folha de gastos diretos. Na folha de gastos diretos há aqui ainda esta célula, é a 32, relativa às amortizações do exercício dos bens 100% afetos a OAS. Por vezes também há aqui algumas questões à volta do preenchimento deste valor. Eu estou a tentar ser muito prática. Deverão colocar aqui o total das amortizações do exercício afetas a 100% a OAS, o que implica ir ao valor da demonstração de resultados e retirar as que já aqui estão afetas aos serviços regulados em gastos diretos e gastos indiretos. Portanto, as entidades que têm que fazer um esforço por apurar os seus gastos indiretos e os gastos comuns têm aqui duas folhas em que nós pedimos que efetivamente selecionem aqui a base de imputação utilizada. O ficheiro tem aqui na folha de definições alguma ajuda para perceber estas chaves de imputação, tem a definição de gastos diretos, gastos indiretos e gastos comuns, assim como uma explicação para algumas chaves de repartição. Nós, para os gastos com pessoal, temos recomendado que utilizem a mesma percentagem de afetação que utilizam na avaliação da qualidade de serviço. De resto, a entidade gestora poderá escolher entre, vou aqui abrir, custos diretos de cada atividade, nível de produção de cada atividade, a entidade poderá melhor saber até. Aqui nestas folhas de gastos indiretos e gastos comuns, a entidade deve reportar então as percentagens de afetação a que chegou, folha de gastos indiretos, folha de gastos comuns. É um dos documentos que nós solicitamos, um documento justificativo das percentagens de afetação a que chegaram e pronto, estou a falar um pouco mais dos gastos indiretos e dos gastos comuns, mas é claro que vou aqui à folha de gastos diretos, o que a entidade gestora não conseguir reportar como gastos diretos, reportará então em gastos indiretos e gastos comuns, e nós aqui, também numa perspectiva muito prática, vamos logo, existindo um serviço em alta, não estando a entidade gestora verticalizada, vamos logo ver os custos em alta. É logo um gasto direto que nós procuramos validar. Uma outra rúbrica de gastos diretos é também aqui de outros subcontratos, tem um pouco a ver com a explicação que a Rita deu, logo na folha de início. Peço desculpa, sim. Se o serviço estiver contratado a uma entidade externa, e pronto, também do nosso conhecimento já vamos sabendo, mais ou menos,
Estamos aqui, então, a ver se está reportado um valor em outros subcontratos. Outros subcontratos estão aqui exemplificados para abastecimento, para saneamento, transporte e deposição de areias. Pronto, é uma questão de seguir também estes nossos comentários. Outro gasto direto que nós autonomizamos é aqui os gastos referentes à TRH e à TGR. É logo também um outro valor que surge aqui autonomizado. Estas folhas de gastos diretos, indiretos e comuns vão tendo alertas, vou aqui percorrer. Portanto, havendo variações grandes face a reportes anteriores, poderão logo verificar se há alguma questão a ver melhor. Nós, para validação dos gastos, eu sendo financeira, recorro efetivamente aos nossos colegas engenheiros que melhor seguem a avaliação da qualidade de serviço. E então, umas validações possíveis e que nós efetivamente fazemos é para os valores unitários de rúbricas como pessoal, eletricidade, no caso do abastecimento e do saneamento, sobretudo, no caso do abastecimento e saneamento, combustíveis para resíduos. Vamos ver os valores unitários com base no reporte que foi feito na avaliação da qualidade de serviço. Dão valores muito altos ou muito baixos, estranhamos e questionamos, efetivamente. A rúbricas que nós também tentamos acompanhar é a rúbrica de trabalhos especializados, conservação e reparação, passando um pouco também pelos valores reportados na avaliação da qualidade de serviço. Temos então a folha dos gastos totais, que congrega a informação reportada nas folhas de gastos diretos, indiretos e comuns, e aqui é pedido que a entidade gestora preencha a fiabilidade da fonte de informação. Mais uma vez, falando das entidades gestoras que não têm contabilidade analítica, não podem selecionar um nível de fiabilidade da informação máximo, 3 estrelas. Isto está aqui na folha Instruções, estes critérios para a escolha da fiabilidade da fonte de informação e também relacionado da banda de exatidão ou margem de erro, que está aqui na folha Instruções, na linha 136, pronto. Para melhor preenchimento, poderão consultar a folha Instruções. Eu penso que das folhas de gastos era o que tinha para dizer. Muito mais poderá ser esmiuçado, não é? Mas estamos sempre ao dispor e, efetivamente, as validações que fazemos com a avaliação da qualidade de serviço é também nós, com a ajuda dos nossos colegas engenheiros. Eu penso que já falei tudo o que queria falar, peço desculpa. Então, passava para as folhas dos rendimentos tarifários. Temos uma folha de rendimentos tarifários para abastecimento, outra para saneamento, outra para resíduos. Nós, efetivamente, pedimos que baseiem o preenchimento destas folhas de rendimentos tarifários nos mapas de faturação, que conseguem extrair. Pedimos a informação um pouco esmiuçada. Efetivamente, queremos o detalhe dos tarifários por tipo de utilizador, doméstico, não doméstico. Vou aqui tirar a minha colega. Doméstico, não doméstico, tarifário geral, não só o geral, mas também o social, para famílias numerosas e os serviços auxiliares. Tudo isto são rendimentos tarifários. É importante que a entidade gestora reporte efetivamente todos os rendimentos que tem. Pedimos quantidades, pedimos tarifas unitárias. Pronto, dará também um certo trabalho e sempre que haja mais do que um tarifário ao longo do ano, nós pedimos também que o reportem. Aqui em cima ainda há estas células para preencher na coluna H, que é a informação do número de contratos a 31 de dezembro. Outra questão que se tem levantado é a questão dos tarifários Covid, e isto também no seguimento de, havendo vários tarifários ao longo do ano, deverem ser todos aqui explanados. O que nós dissemos o ano passado e que este ano voltamos a dizer é que se forem montantes e materiais que escusam de estar a discriminar todo o tarifário e podem reportar
os rendimentos na nossa linha de acertos, que é a linha 204, aqui para baixo. Efetivamente, poderão justificar em observações de que é que se trata a linha de acertos. Mas adiantei-me um pouco, peço desculpa, adiantei-me porque fui falar da linha dos acertos para os tarifários Covid, acho que podemos chamar assim, que já nos é familiar do que é que se trata. Uma vez que estas folhas são preenchidas com base nos mapas de faturação, havendo diferenças entre o faturado e o que consta efetivamente registado em rendimentos, é também já informação antiga, consta aqui também nas notas de preenchimento. Pedimos que essa diferença seja então reportada na linha dos acertos, a tal linha 204 destas folhas de rendimentos tarifários. Então, aqui algumas notas explicativas, notas de preenchimento. Passando para a folha dos rendimentos tarifários totais, vou fazer a ligação entre as folhas de rendimentos tarifários e a folha dos rendimentos totais, talvez aqui pelo financiamento tarifário social. Efetivamente, existindo um tarifário social e sendo a entidade titular a assegurar a perda de rendimento que se verifica para a entidade gestora, nós pedimos que afetem, que reportem por serviço regulado esse subsídio que a entidade titular acaba por dar à entidade gestora. Acabará por ser uma coisa implícita, portanto, nós criamos aqui esta linha em que afetam por serviço e implica que haja uma contrapartida de uma outra rúbrica de rendimentos, deverão retirar de uma outra rúbrica de rendimentos. Chegados então à folha dos rendimentos totais, fazendo esta ligação, já agora mais uma nota. Esta linha também poderá ser utilizada para o financiamento dos tarifários Covid, sempre dando uma nota para que nós tenhamos presente o que se passa e a que é que se referem os valores. Os rendimentos tarifários reportados nas folhas de rendimentos tarifários passam diretamente aqui para a folha dos rendimentos tarifários, dos rendimentos totais. Aqui, por exemplo, é possível perceber, e há outros rendimentos que nós apelamos a que reportem também. É importante que o reporte fique o mais fiel possível. Já falei nos gastos comuns e indiretos, que as entidades gestoras façam um esforço por aferir todos os gastos e todos os rendimentos. Temos aqui venda de mercadorias, outros rendimentos para abastecimento ou prestação de serviços, outros rendimentos. Caso a entidade gestora preste o serviço de abastecimento em baixa, mas forneça ainda que residual ou pontualmente água a outras entidades gestoras. É uma questão de ler aqui os comentários nas células que temos para outros rendimentos. Não só os rendimentos tarifários, mas os outros rendimentos são também importantes. Também aqui para resíduos, os rendimentos com os grandes produtores. Era também uma das tónicas que queria dar. Outro rendimento que está aqui autonomizado é, portanto, os rendimentos relativos à repercussão das taxas ambientais, TRH e TGR, e dar também uma nota já agora que os rendimentos associados a participações, eventualmente em entidades gestoras em alta, nós não recomendamos que afetem aos serviços regulados, nem os rendimentos, nem gastos relativos a participações em entidades gestoras em alta, e penso que seja tudo o que eu queria também. Subsídios ao investimento, peço desculpa, cá está, é uma rubrica que é preenchida automaticamente e que resulta do reporte feito na folha do imobilizado. Também aqui nos rendimentos totais, as entidades gestoras devem escolher a fiabilidade da informação e em sintonia a banda de exatidão, sendo que temos então na folha das instruções algumas orientações para esta escolha, e passava para a folha da demonstração de resultados por serviço regulado, não é? E que resulta do reporte
feito nas folhas anteriores. Aqui é importante verificar o resultado líquido do exercício, não é? Deverá ser coincidente com o da demonstração de resultados da entidade gestora e pronto, ao longo do preenchimento vai havendo alertas, não é? Alertas para as folhas de gastos, alertas para a folha de rendimentos totais, mas poderemos sempre olhar de uma forma crítica para os valores que fomos apurando ao longo do preenchimento do ficheiro. Por último, eu falaria da folha do balanço, que a Rita terminou dizendo que havia células aqui do balanço que eram preenchidas automaticamente com base no preenchimento da folha do imobilizado e não só aqui o ativo, as respectivas amortizações, mas também os subsídios. Uma informação que nós também costumamos checar, digamos assim, é se há subsídios reconhecidos e se há subsídios por reconhecer, ver se está tudo a bater certo. Nós aqui, ao nível do balanço, o balanço está equilibrado. Nós aqui temos maior preocupação é com os totais. Já agora peço desculpa. Aqui na folha do balanço, a entidade gestora terá que preencher a coluna do total. Nós preocupamos-nos mais, exigimos, não é? Tem que ser o equilíbrio aqui ao nível da coluna do total, entre o ativo e o capital próprio e o passivo. Ao nível dos serviços regulados, não vamos exigir, a entidade poderá fazer um esforço, mas não vamos exigir, da mesma forma que também não vamos exigir para o capital próprio a afetação aos serviços regulados. Validações que nós estamos atentos, digamos assim, é que deve haver afetação aos serviços regulados de determinadas rúbricas. Estamos mais à espera, supostamente. É claro que, sendo preenchidas todas estas colunas auxiliares, com explicações, com observações, nós vamos percebendo logo o que efetivamente se passa, mas muitas vezes questionamos se não há empréstimos, portanto, vamos verificar se há valores afetos aos serviços regulados aqui para estas rubricas de balanço, com exceção das que eu referi, nomeadamente para inventários, clientes, os empréstimos e provisões também, portanto, e de modo a evitar devoluções, ter especial atenção ao preenchimento também do balanço, embora o que aqui resulta mais evidente é a cobertura dos gastos, com base nos rendimentos e gastos. Também o balanço importa que reflita efetivamente um bom controlo pela entidade gestora e então fazer também um esforço por afetar aqui aos serviços regulados valores, fazer esse apuramento. Uma questão que surge recorrentemente é as entidades gestoras não fazerem elas próprias a faturação, então trabalharem, digamos assim, registarem numa ótica de caixa e então não sabem que valores afetar a clientes. Era nosso desejo que combater essa perspectiva e tentar que efetivamente houvesse um maior controle ao nível dos valores dos rendimentos e dos saldos clientes, provisões, tudo isso. Portanto, também insistiremos um pouco nisso. E penso que era o que eu tinha aqui para transmitir, assim, de uma forma muito prática e talvez rápida. Era o que eu tinha para transmitir. Obrigada, Lucília. Entretanto, fomos recebendo aqui algumas questões no chat. Procurei responder aqui de forma muito sucinta, mas se calhar falamos um bocadinho aqui. Fazemos aqui uma pausa para estas questões. Há uma entidade que questiona os valores que são
apurados na contabilidade de gestão, que são apurados relativamente à administração geral, que depois são automaticamente distribuídos pelas diversas atividades. Pronto, uma vez que há essa alocação direta, portanto, esses custos vão aparecer realmente já nas atividades. Eles devem, aqui de acordo com o nosso fecheiro, eles devem logo então ser preenchidos na folha de gastos diretos. E a entidade pergunta aqui, mas em que rúbrica, não é? Pronto, aqui assim não há uma solução ótima. O que nós recomendamos nestes casos é que o valor que está a ser imputado, portanto, ele está a ser imputado um valor, eu não conheço bem a situação em concreto, depois podemos falar melhor, mas o valor que está a ser imputado, penso que será um bolo, que depois não é alocado a nenhuma rúbrica em concreto, será esse o problema. O fecheiro não está preparado para isso, ou seja, o fecheiro está preparado para que esse valor, se é apurado na contabilidade de gestão e depois é alocado a cada rúbrica da atividade, é fácil, portanto, ele está logo imbuído no valor dos gastos diretos da atividade. Caso contrário, ele terá de ser repartido por esses gastos, portanto, porque aqui na folha dos gastos diretos, eu vou agora projetar, peço desculpa, na folha dos gastos diretos não há aqui uma linha específica para gastos imputados de outras atividades, pronto, não existe essa opção. Em alternativa, poderá ser registado aqui esse valor aqui na folha dos gastos comuns, mas pronto, mas podemos depois, eu sugeriria à entidade para depois nos contactar e falarmos melhor sobre esta questão, está bem? Para perceber melhor qual é a melhor maneira de contornar a situação. Depois, também há aqui uma pergunta sobre a linha das transferências e subsídios concedidos não estar disponível. Pronto. À partida não deverá estar, porque isto serão, então, estamos a falar aqui desta linha, não é? Não está disponível, ou seja, não está disponível para preenchimento para as atividades reguladas, pronto, porque à partida as transferências que devem existir para as atividades reguladas já estarão aqui identificadas nas linhas de cima, por exemplo, o financiamento do tarifário social, subsídios à exploração. Portanto, aqui não estamos assim a alcançar que tipo de transferências poderá haver. Elas, regra geral, à partida não deverão existir, embora nós, ano passado, tínhamos algumas situações de entidades que realmente justificaram e que explicaram que tipo de transferências é que eram e realmente foi necessário abrir estas linhas para essas entidades todas. Portanto, eu sugeria também a esta entidade que contactasse a ERSAR no sentido de explicar que tipo de transferência é que é, qual é o objeto, e aí a ERSAR avalia se realmente faz sentido que seja alocada às entidades reguladas ou não e depois disponibiliza o fecheiro com estas linhas desprotegidas para poderem ser preenchidas. Já agora, há aqui mais uma pergunta que não sei se vou conseguir. Já estou a ver aqui. Portanto, estas transferências têm a ver com transferências para as freguesias devido à transferência dos contratos de água do município para a freguesia. Pronto, temos de ver em concreto. Eu depois vou falar com esta entidade, eu tenho aqui o seu contacto, depois falamos melhor para perceber bem quais são aqui as transferências que estão implícitas. Pronto, porque isto estamos a falar da folha de rendimentos e ganhos totais, portanto será uma transferência das juntas para a Câmara, não é? Mas se for receitas, entrará nos rendimentos tarifários, não sei se entrará aqui nestas transferências, mas pronto, é uma questão relevante e que daremos resposta e até podemos colocar depois uma resposta mais geral nos fóruns. Também há aqui uma pergunta sobre o que considerar na linha do financiamento tarifário social. Pronto, a legislação atual prevê um regime de atribuição de tarifário social que seja financiado pelas entidades titulares. Pronto. Isto quando há divisão sobre quem é a entidade gestora e quem é a entidade titular é mais fácil, portanto, quando é uma concessão ou uma delegação que está a fazer o serviço, recebe um subsídio da Câmara e, portanto, registra como um subsídio recebido. É tranquilo. Quando estamos a falar da mesma entidade gestora, que é em simultâneo a entidade gestora do serviço e também a entidade titular, esta transferência ocorre, mas a nível interno, portanto é uma transferência interna, no fundo, de uma atividade da Câmara, não é? Do geral da Câmara, para a atividade regulada.
Portanto, em termos de procedimentos internos, deve haver algum registro e esse valor deve ser registado então aqui no financiamento do tarifário social e que deve corresponder ao montante do desconto dado por conta deste tarifário, ou seja, se a entidade gestora tem um tarifário social que isenta para os beneficiários a tarifa fixa, então o montante que está aqui inscrito será a tarifa fixa que seria paga por esses utilizadores e que deixam de pagar. No fundo é o montante da diferença entre o que é recebido do tarifário social e o que seria recebido se fosse aplicado a esses utilizadores o tarifário geral. Pronto, mas deve haver realmente algum suporte contabilístico, mas interno, da entidade a suportar esta operação. Pronto, entretanto, eu vou então, está aqui explico sobre aquela transferência das freguesias na folha de gastos e não de rendimentos. Deixa-me cá ver, portanto, transferências das câmaras para as entidades, será este aqui. Pronto, temos de ver, está bem? Eu depois contacto aqui a entidade para esclarecer sobre esta questão, para perceber melhor, porque é uma questão realmente não muito típica e, portanto, temos de ver qual é que é a melhor solução. Eu, entretanto, vou dar aqui seguimento à apresentação, portanto, a Lucília ficou aqui na folha do balanço. Em seguida, temos aqui duas folhas que são direcionadas para as entidades em modelo empresarial, portanto, são para entidades que têm acionistas, portanto, que é aqui a informação que se pretende ter aqui neste quadro é as transações com os acionistas, pagamento de dividendos. Depois, a segunda folha também é só para empresas que sejam concessionárias, portanto, a primeira é concessionárias e delegadas, a segunda é para concessionárias, e que tem a ver com a retribuição, nos casos em que está prevista uma retribuição ao concedente, para a entidade detalhar aqui a retribuição ao concedente. Pronto. Estas folhas são só preenchidas mesmo por estas entidades. Ainda há aqui outra mais atrás, que é os rendimentos tarifários TEG, tarifários entre entidades, que também é só preenchido pelas entidades que prestam serviços em alta. Pronto, que reportam aqui então os valores das tarifas, os volumes cobrados aos seus utilizadores, portanto, os serviços em alta. Mas a maior parte das entidades gestoras que estamos aqui, que temos aqui na sessão e que fazem o reporte, fazem o serviço aos utilizadores finais e, portanto, preenchem estas folhas de rendimentos tarifários. De qualquer modo, se houver alguma questão em concreto relativamente ao preenchimento desta folha ou do relacionamento com os acionistas ou da retribuição das concessionárias, façam-nos chegar, por favor, essas questões. Estão aqui algumas entidades destes modelos que estão aqui presentes. Portanto, façam-nos chegar essas questões. Então, aqui, estas duas últimas folhas aplicam-se a toda a gente, porque isto são as folhas dos alertas, onde são assinalados aqui algumas situações, aspectos que merecem alguma atenção e que têm a ver com variações que foram detectadas face ao reporte do ano anterior. Isto para as entidades que tiveram o reporte do ano anterior validado, aquelas que viram o seu reporte como não validável não têm termo de comparação e, portanto, esta folha não se aplica. Ela existe, mas não está funcional. Portanto, o que aparecer aqui e que, como a Lucília disse, vão aparecendo aqui uns alertas, aqui, não é? Estes alertas, pronto, este já não está preenchido e, portanto, é natural que apareçam muitos alertas. Mas estes alertas que vão surgindo aqui, eles estão associados realmente ao que está nesta folha e que identifica aqui variações excessivas face aos últimos registros que a ERSAR tem e que pode ser uma evolução normal e que, ok, é excessiva, mas é explicável e era suposto e é explicável, e então a entidade pode aqui, no campo de observações, deve dar essa justificação. Eu relembro que estas justificações que forem preenchidas no fecheiro ajudam depois, evitam que hajam depois devoluções e dúvidas da nossa parte, portanto qualquer explicação é válida, ou seja, não é qualquer explicação, as explicações são válidas e devem ser feitas, não é? Portanto, se identificarem aqui situações de variações excessivas, devem então ser feitas estas observações aqui, devem ser preenchidas pela entidade. Depois temos esta folha do posso submeter. Esta folha tem logo aqui uma mensagem muito importante no início. Ela avisa se este fecheiro vai ser passível de importação no portal.
Pronto. Se tiver aqui a dizer que não, ele vai bater na trave, como nós costumamos dizer, ou seja, a entidade preenche, vai tentar submeter no portal e vai aparecer uma mensagem de erro. A mensagem de erro que aparece, eu posso dizer-vos, ela está também depois na apresentação que é disponibilizada, mas a mensagem de erro que vai aparecer é algo como, eu vou passar aqui para verem, a mensagem de erro que aparece é este quadrinho. Relatório de erros de importação, portanto, estamos a fazer a importação no portal, diz o fecheiro deu erro, e então o relatório de erros aparece isto. O código, isto é um código interno da variável, e diz que é fiabilidade dos gastos, custos totais, valor mal preenchido. Pronto. Isto é uma situação que gera aqui alguma dificuldade por parte das entidades, mas pronto, quando aparece esta mensagem, valor mal preenchido, a entidade o que é que vai fazer? Bem, fiabilidade mal preenchida, vai aqui às folhas de onde estão as fiabilidades, vem aqui aos gastos totais, então, mas eu preenchi aqui, e depois vai aqui aos rendimentos totais, então, mas eu também tenho isto preenchido, e está-me a dar aquele erro, pois. Mas o erro também está relacionado com o que está nesta folha, porque os campos que estão aqui assinalados nesta folha e que dão erro, também têm a ver com a fiabilidade, ou seja, são aspectos que estão a comprometer a fiabilidade. Portanto, a fiabilidade até pode estar preenchida nos campos onde ela deve ser preenchida, mas depois está a ser prejudicada porque há aqui alguma falha de informação e por isso a mensagem é aquela, o valor está mal preenchido. Pode não estar exatamente mal preenchido, a questão é que estão aqui situações nesta folha identificadas que devem ser corrigidas pela entidade gestora. Se a mensagem for esta, realmente a entidade gestora não pode mesmo, não vai conseguir submeter. E tem de corrigir as situações que estão aqui identificadas com a cor vermelha. Portanto, aqui não foi identificado se tinha contabilidade de gestão, não foi identificada a forma de prestação de serviço, se faz diretamente ou se subcontrata. Estas situações de detalhar os quilómetros de rede, o número de estações elevatórias, as etas, as etas, pronto, estas estão a preto, quer dizer que não são impeditivas, mas que a entidade deve justificar. Aqui pode ser tão simples como a entidade não tem etas, por exemplo, ou não tem etas. Ou então dizer, foi reportado, mas não sabemos o número de quilómetros, ou não sabemos, pronto, dar alguma justificação que nos permita compreender porque é que está aqui a identificar uma falha da informação que vem aqui de trás do preenchimento do fecheiro. Portanto, aqui a entidade pode justificar porque é que realmente não está a reportar essa informação, ou não lhe é aplicável, ou então existe mesmo uma justificação para não conseguir fazer. O que está a vermelho, como eu estava a dizer, é que realmente dá origem aqui a este erro em que é impeditivo da importação. Pronto, este fecheiro, como não está preenchido, aparecem aqui todos os erros e mais alguns, não é? Portanto, mas tem aqui uma ideia das mensagens que aparecem quando a informação não está preenchida. Se chegam ao final do fecheiro e isto está tudo limpo, então podem submeter. Ainda assim, a ERSAR faz uma validação dos dados a posterior, quer dizer, isto gostávamos nós que isto fosse tudo automático, não é? Infelizmente não é, e felizmente também, porque também gostamos do trabalho que fazemos e por isso também há uma parte que nos dá, se fosse automático não era a mesma coisa. E por isso, nós o que é que fazemos depois? Uma validação. Mas, portanto, mesmo que esta folha esteja bem, o que é que nós encontramos de erros mais comuns no reporte? Eu vou projetar novamente aqui o PowerPoint. Peço desculpa, devia estar a fazer aqui a apresentação assim. Pronto, os erros mais frequentes. O Cília já referiu, portanto, haver um registro dos rendimentos e gastos numa ótica de caixa e não na ótica de especialização dos exercícios. Isto é assim já há muitos anos, ou seja, já há muitos anos que as entidades devem estar a fazer o registro na ótica da especialização de exercícios. E, portanto, o que é que acontece? Nos gastos a coisa já está mais ou menos. Nos rendimentos é que nós notamos, por exemplo, naquelas entidades gestoras que não fazem a cobrança do serviço, são entidades gestoras, por exemplo, de resíduos, mas o serviço é cobrado por uma entidade gestora que presta o serviço de águas. Há muitas dessas entidades gestoras que fazem só os resíduos, que se limitam a registrar uma transferência bancária que chega todos os meses da entidade que cobra e pronto, e não verificam os valores. Nós tivemos uma situação um pouco chata o ano passado, aliás já foi detectada este ano, não foi detectada por nós, foi a própria entidade que se queixou
a dizer, olha, a entidade que me cobra, houve aqui um lapso e a entidade que me cobra aos utilizadores o valor da prestação do serviço de resíduos enganou-se e há aqui um erro e nós só detectamos agora, portanto, fim de um ano inteiro onde houve esse erro. Portanto, só no final, só no ano seguinte é que foi detectada essa diferença, uma diferença volumosa. Por isso, tem de haver uma responsabilização da entidade gestora do serviço e encarar quem está a faturar como um mero intermediário. E, portanto, quem deve controlar, quem deve registar, quem deve contabilizar os rendimentos tarifários é a entidade gestora dos resíduos, ainda que não fature. Mesmo que não fature, é ela que deve registar esse rendimento tarifário. E assim também deve registar, por exemplo, os clientes, as dívidas de clientes. Claro que para isto tem de pedir informação à entidade que fatura, extratos mensais de faturação do serviço, para poder também refletir na sua contabilidade estes rendimentos, não é? E estas transações. Portanto, isso é uma das principais questões que eu acho que carece aqui de alguma afinação na contabilidade das entidades gestoras. Depois, pronto, há diversos outros que têm a ver, por exemplo, com a imputação dos rendimentos, dividir os rendimentos, por exemplo, os rendimentos financeiros que existam devem ser divididos pelas atividades, não é? Em função da proporção que podem ser utilizados vários critérios para fazer essa afetação. Por exemplo, não existir o registro da totalidade dos gastos com o serviço da alta, pronto, também acontece imensas vezes. Nós depois vamos sempre, nós como também temos as tarifas da alta e os volumes que foram faturados pela alta, depois conseguimos facilmente fazer este cruzamento e identificar diferenças que depois questionamos as entidades, não é? Sobre essas diferenças para tentar apurar, e às vezes há erros, há faturas que não foram registadas, há diversas situações. Outras questões, por exemplo, aqui no ponto que falámos há pouco, da fiabilidade e exatidão, é importante que as entidades classifiquem de forma correta o seu nível, digamos, de fiabilidade da informação. Na folha das instruções está uma tabela onde é feita esta correspondência. Eu se calhar vou lá um bocadinho, porque acho que é importante. Há pouco não referi, mas acho que é importante as entidades estarem cientes desta classificação. Pronto, está aqui. Não sei se conseguem ver. Mas, basicamente, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a fiabilidade máxima refere-se aos gastos e rendimentos que são determinados com base em informação unicamente obtida através de um sistema de contabilidade de custos e sem falhas relevantes ao nível do apuramento dos dados de serviço. Ou seja, não basta ter contabilidade de custos e os dados virem todos de lá. É também necessário que não existam falhas relevantes nesse reporte que é obtido da contabilidade de custos. Esse é o nível das 3 estrelas. Portanto, as outras entidades que não tenham informação obtida unicamente por esta via não podem atribuir-se ou autoavaliar-se com estas 3 estrelas. 2 estrelas, o valor pode ser determinado através da contabilidade de custos, apresenta algumas falhas ao nível dos apuramentos dos dados, mas também pode ser uma entidade que utiliza apenas um sistema de contabilidade geral, mas que tenha uma boa fundamentação e uma boa metodologia de aplicação de critérios de repartição dos gastos e dos rendimentos. Portanto, nós quando nos deparamos com uma entidade que não tem uma contabilidade analítica, mas tem uma contabilidade geral, consegue fundamentar os valores, os mapas são apresentados de forma bem fundamentada, desagregada, a repartição dos gastos também está coerente. Pronto, nós aceitamos que tenha uma fiabilidade 2. A mais baixa fiabilidade, uma estrela, tem a ver com os sistemas que só estão a funcionar com base numa contabilidade geral e ainda assim se detectam algumas falhas ao nível do apuramento dos dados. Pronto. Abaixo disto, só mesmo não validável, pronto, mas isso é aquela situação que todos procuramos evitar. Portanto, voltando aqui à apresentação. Pronto, portanto, a entidade deve classificar de forma correta esta fiabilidade e a exatidão dos gastos. Muitas vezes depois a ERSAR, no processo de validação, começa a ter uma percepção melhor dos dados que estão a ser apresentados e pode indicar à entidade gestora a correção desta fiabilidade, do nível de fiabilidade. Por exemplo, uma das questões que... peço desculpa. Peço desculpa que entretanto saí do sítio.
Por exemplo, muitas vezes os parceiros dos auditores, dos ROC, apontam muitas reservas, principalmente ao nível do imobilizado. E o imobilizado, como já sabemos, tem impacto na parte das amortizações, que é um gasto com um grande peso aqui nos gastos dos serviços. E a fiabilidade está com 3 estrelas. Pronto. É logo um alerta para nós quando olhamos para essa incoerência e, portanto, se houver reservas por parte do ROC, então se calhar a fiabilidade não pode ter 3 estrelas. Pronto, embora as reservas sejam sobre a contabilidade toda da entidade gestora, não é? E quando estamos aqui a falar da gestão direta, são municípios, não é? Portanto, e fazem um mar de atividades, ainda assim não podemos descurar que há ali alguma informação que pode não estar assim tão de boa qualidade e, portanto, merece ser reavaliada e então a fiabilidade se calhar não pode ser tão boa. Depois aqui a nível de o que é que podemos fazer aqui para melhorar a informação que é reportada. Temos aqui na apresentação que vai ser disponibilizada, temos aqui um conjunto de verificações que a entidade deve fazer. O primeiro, pronto, que já referimos há pouco, que é verificar os fecheiros do ano passado do reporte, pronto, de verificação não presencial da ERSAR ou relatório da auditoria. Pronto, por exemplo, há alguns reportes que saíram com esta mensagem que é muito importante, que diz: as reservas observadas no relatório deverão ser atendidas no próximo reporte de contas, sob pena do mesmo poder não ser validado no próximo período de avaliação. Portanto, há entidades que estranham. Então, mas o ano passado tive um reporte validado e este ano já está não validável. Pronto, é que se calhar havia ali questões que era suposto terem sido resolvidas e não foram. Pronto, por isso deixo aqui o alerta às entidades que não tiveram, que tiveram estes relatórios com alguns comentários deste género. Este é mais generalista, mas depois há outros mais minuciosos sobre questões em concreto, ao nível dos gastos, por exemplo, numa rubrica gastos com pessoal, esta situação deve ser resolvida no próximo ano. Pronto, a entidade deve mesmo fazer um esforço para resolver aquela situação, deve sempre olhar para estes relatórios, ver todas as questões, as que estão por resolver e também as que foram resolvidas, porque às tantas, como se calhar o processo de obtenção da informação é feito da mesma maneira do ano passado, portanto, o ano passado foi apresentado com algum erro, este ano, ao se retirar a informação, retira-se com o mesmo erro e, portanto, a entidade deve já, de uma forma proativa, corrigir esse erro antes da ERSAR o detectar, portanto, que é mais, lá está, sempre se evita uma devolução e uma resubmissão. Pronto, depois este cruzamento dos valores apresentados na DR em balanço com os mapas do relatório de gestão, pronto, mas isso é normal, e também para as entidades que aplicam a norma de contabilidade de gestão, portanto, que já têm umas DRs por atividade, ver se os valores estão em linha, são coerentes com os reportados à ERSAR, a questão das reservas do auditor, portanto, isto é importante. Eu vou passar assim muito por alto, mas pronto, isto está tudo detalhado nesta apresentação, que será disponibilizada. Portanto, a folha do imobilizado deve ter, peço desculpa, pronto, deve ter aqui preenchida a percentagem de afetação, a data de início do funcionamento dos bens, o valor das amortizações. Nós também comparamos sempre os valores iniciais que estão apresentados neste mapa de imobilizado com os valores finais do ano anterior, pronto, para ver se há ali algum desfazamento. Pronto. O ano passado, como foi um ano de adaptação de conversão de valores por causa do SNCAP, reclassificações, pode haver assim algumas diferenças, poderia haver algumas diferenças, portanto este ano já nos vai ser mais possível comparar estes valores históricos de um ano para o outro. O ano passado não foi assim tão simples. Pronto, estes pontos já foram falados. A entidade deve verificar se todos os gastos estão integralmente reportados. Aquelas rúbricas onde não estão valores inseridos, a entidade deve verificar mesmo se não é para ter, ou seja, eu estou a olhar para os FSEs e subcontratos, não tenho lá nada preenchido, mas será mesmo assim? Será que eu não tenho nenhum subcontrato relacionado com o serviço de saneamento, por exemplo, ou de resíduos? Eu não tenho subcontrato para a lavagem de contentores, por exemplo. Pronto, deve haver essa preocupação da entidade gestora de analisar de forma crítica a informação que está a reportar e também aquela que parece estar ausente, portanto, para ver realmente se é mesmo assim. Pois, a doutora Lucila já falou, pronto, a coerência entre os dados da qualidade de serviço e do reporte de contas em relação aos gastos com pessoal. Assim, devem ser usadas exatamente as mesmas chaves de repartição, ou seja, as mesmas percentagens de afetação aos serviços.
Pronto, eu digo muitas vezes, na parte do mapa da AQS só faltam lá mesmo as remunerações. Se tivessem lá as remunerações, nós já tínhamos a validação dos gastos com pessoal feita. Mas as percentagens que lá estão são realmente aquelas, ou se não, elas têm de ser idênticas, ou seja, os valores dos custos que são reportados no reporte de contas têm de estar em consonância com o número de pessoas que são reportadas na qualidade de serviço, tendo em conta as afetações que estão lá a ser reportadas. Portanto, tem de haver essa articulação. Por exemplo, depois temos aqui esta nota que os gastos financeiros que estão na DR devem ter correspondência com rubricas de balanço, por exemplo. Se eu registro gastos financeiros, também devo ter ali empréstimos bancários na parte do balanço afetos àquela atividade em concreto, não é? Por exemplo. Pronto, eu acho que não temos assim mais nada a acrescentar, está bem? Eu vou tirar a apresentação e vou olhar aqui para as questões que têm vindo a ser colocadas para ver se há aqui alguma que possamos já responder. Portanto, esta questão das freguesias, da transferência dos contratos, depois iremos ver e responder de forma mais ponderada. Financiamento tarifário social já está respondido. Gastos e rendimentos associados a recolha e tratamento de RCDs deixam de ser incluídos. Sim, a recolha e o tratamento de RCDs não são atividades de resíduos urbanos, portanto, elas não entram, por exemplo, nos rendimentos tarifários. Elas, quanto muito, poderão entrar, uma vez que os custos com esta atividade têm a ver com bens que são partilhados, não é? Por exemplo, se são usadas as mesmas viaturas para recolher os RCDs, que são as mesmas que são utilizadas na recolha de alguns resíduos urbanos, como os monstros, etc., pode haver aqui alguma partilha de bens e os custos desta atividade até podem, de algum modo, estar a ser refletidos nos custos da atividade da recolha de resíduos urbanos. Se é esse o caso, então os rendimentos desta atividade devem estar registados na folha de rendimentos totais, eu posso mostrar, rendimentos totais, outros rendimentos. Estou voltando aqui ao fecheiro. Espero que não estejam a ficar tontos com estas mudanças todas de fecheiro para fecheiro. Pronto, prestação de serviços, outros rendimentos. Pronto, nós temos aqui esta nota. Devem ser aqui inscritos os rendimentos obtidos da prestação de serviços a grandes produtores, ou seja, com produção de resíduos diária ou igual a superior a 1.100 litros por dia. Pronto, o que é com isto dizer? É que realmente é semelhante aos RCDs, portanto, estes grandes produtores que têm esta produção não são considerados como utilizadores do serviço de gestão de resíduos urbanos, portanto, por causa do volume da produção, não é? O regime dos resíduos estabelece este limite. Portanto, abaixo dos 1.100, responsabilidade da entidade gestora e insere-se na gestão de resíduos urbanos. O que é acima, não. E, portanto, nós admitimos que os rendimentos possam ser aqui registados, assim como os rendimentos dos RCDs, porque assim os custos dos RCDs, se são usadas as mesmas viaturas, as mesmas pessoas, provavelmente já estão aqui incluídos nos gastos deste serviço de gestão de resíduos urbanos. Pronto, os RCDs, pronto, será a mesma coisa, mas depois podemos ver em concreto. Depois, na folha de imobilizado, os valores a registrar são apenas aqueles que estão afetos à ERSAR ou registrar tudo de forma a estar de acordo com o balancete? Pronto, relativamente a esta questão, desejavelmente seriam só os bens que estão afetos às atividades reguladas pela ERSAR. E aqueles que parcialmente podem estar. Pronto, por exemplo, a sede, sim, porque a sede do município ou a sede da entidade gestora, de alguma maneira, contribui ainda de forma indireta para a atividade e, portanto, deve lá estar registado, nem que seja 1%, 2%. Mas um equipamento que não tenha nada a ver com as atividades reguladas, olha, por exemplo, muitas vezes nós recebemos toda a listagem de inventário das bibliotecas municipais, pronto, listas e listas e listas de bens, não é? São bens que não estão de todo afetos a estas atividades, nem diretamente nem indiretamente, e, portanto, nós achamos que não deve estar na folha de imobilizado, mas se for mais prático para a entidade gestora retirar todos os seus bens e inscrever na folha de imobilizado, poderá fazer. Depois tem de ter o cuidado de realmente, na percentagem de afetação, pôr lá realmente que é 100% afeto a outras atividades e serviços. Pronto, é mesmo
Importante que faça essa destrinça, que é para depois esses valores não estarem a prejudicar os valores reportados para os serviços regulados. Outra questão está aqui, tem a ver com a seguinte questão, portanto, quando os rendimentos tarifários dos serviços de águas não coincidem com os dados da contabilidade, porque são feitos a certos, qual o valor a acertar? Pronto, qual o valor? É assim, os rendimentos tarifários devem ser os que são apurados em termos contabilísticos como rendimentos. Depois, o que sai da contabilidade, eu acho que é isso que está aqui em causa, que é o que sai da faturação, podem ser diferentes por causa realmente dos valores dos meses, ou seja, de haver um desfazamento entre o reconhecimento do rendimento e a data da faturação. Pronto, a diferença entre esses valores tem uma linha própria, que é a linha, eu posso mostrar aqui. Tem aqui uma linha própria, portanto, nós queremos aqui basicamente os rendimentos, mas nós sabemos que as entidades não têm os programas de faturação, aliás, não têm um programa de contabilidade que permita ter os rendimentos detalhados por tarifa, por tipo de utilizador, por tipo tarifário, se é doméstico, se é não doméstico, se é tarifa de disponibilidade, se é serviço auxiliar. Pronto, e admitimos que então possa preencher esta informação aqui, o detalhe dos rendimentos, no fundo com base no extrato de faturação, e preenche tudo aqui com base no extrato de faturação, mas depois há diferenças por causa realmente do desfazamento da especialização do exercício, e portanto há um desfazamento dos meses entre o registro do rendimento e a faturação. Portanto, basicamente isto aqui a dar aqui valores faturados em 2021, mas que são diferentes dos rendimentos tarifários, e portanto existe aqui uma linha de acerto, pronto, que pode ser preenchida pela entidade gestora com essa diferença do acerto. Portanto, espera-se que não seja um valor muito significativo, senão, mais uma vez, a ERSAR terá de contactar a entidade ou devolver o processo para explicar porque é que o valor que está aqui é tão elevado. Então, não sei se era exatamente esta a questão, mas eu penso que seria isto. Pelo menos é esta a que tem suscitado mais dúvidas sobre esta matéria. São frequentemente efetuados acertos, créditos, reembolsos referentes a anos anteriores em que os tarifários eram diferentes dos atuais. Como devem ser reportados esses dados nas folhas de tarifários TUVs? Eu vou dizer, olha, aproveitando a resposta anterior, será aqui nesta linha dos acertos, não é? Pronto, porque, ou então, eu devolvo a pergunta, como é que é registado na vossa contabilidade? Em que linhas? Em que sítios da vossa contabilidade se afeta os rendimentos tarifários do ano, pode ser um acerto que vá corrigir rubricas de anos anteriores e que seja logo levado a capitais, não é? As rubricas de capital própria. Se não for o caso, então se afeta aos rendimentos do ano, então eu diria que seria aqui na linha dos acertos. Não estou a ver aqui mais nenhum sítio onde se possa assim registrar esses valores, pronto, talvez nos rendimentos totais, mas não faz sentido, porque estas linhas aqui, pronto, no fundo são rendimentos tarifários, não há dúvida, não é? E estas linhas estão bloqueadas, estão só a buscar aqui à folha dos rendimentos, portanto eu penso que a melhor solução será aqui. Se forem valores muito significativos, então há sempre a hipótese de justificar, pronto, aqui ou aqui nas observações, peço desculpa, fugi aqui um bocadinho, este mapa é enorme. Pronto, aqui nas observações a entidade pode justificar, explicar na linha dos acertos, estão valores de acertos, créditos, reembolsos referentes a anos anteriores e até pode apresentar um documento com a listagem desses valores. Pronto, uma notinha. Os documentos que nós solicitamos, quando possível, se nos disponibilizassem em Excel, seria mais fácil, não é? Para nós validarmos depois os valores. Sempre que possível que tenham essa informação em Excel, então eu pedia que realmente a disponibilizassem nesse formato. É muito mais fácil porque o PDF depois nós temos de estar a fazer as contas e demoramos mais tempo e também suscita mais dúvidas. Às vezes com a facilidade de termos já os valores em folha de cálculo é muito mais célere a nossa validação. Pronto, não sei se me escapou aqui alguma questão. Mas pronto, depois nós vamos ver com mais atenção aqui as questões colocadas. Não sei se têm mais questões, porque ainda temos alguns minutos, ainda temos aqui cerca de um quarto de hora. Portanto, aproveitem. Também temos aqui o Dr. Carlos Sousa e também temos o engenheiro Francisco Mira, que está também aqui a assistir, que
Se tiverem assim alguma questão mais específica da parte da engenharia, da parte de imobilizado, por exemplo, também poderá ser colocada. Estamos todos esclarecidos, então. Pronto, eu recordo que, para além desta sessão e dos documentos que foram aqui apresentados, portanto, há esta apresentação, nós temos também, na folha das instruções, também tem lá uma série de dicas, não é? Para o correto preenchimento do fecheiro. Para além disso, temos o fórum, onde podem ser colocadas todas as questões que entenderem e que nós procuramos sempre responder, e que as questões lá colocadas são visíveis para todas as entidades. Para quem ainda não subscreveu o fórum, recomendo que façam, porque realmente nós temos lá não só as respostas, as questões colocadas e as respostas, mas também temos as mensagens importantes sobre o reporte de contas. Para além disso, pode ser sempre contactada a ERSAR, pronto, através do técnico, que acompanha a entidade. Os contactos de e-mail foram disponibilizados numa mensagem no fórum. E também pode ser feito o contacto telefónico, pronto, recordo, naquele período da manhã, pronto, tentamos concentrar num período, ou de manhã ou de tarde, este ano é de manhã, porque realmente nós não somos muitos e depois o trabalho de análise também exige muita concentração, pronto, e como devem imaginar, temos muitas solicitações das entidades todas, sobretudo ali na última semana do prazo, é sempre muitos telefonemas são dirigidos à ERSAR. No caso de não conseguirem contactar o técnico por via telefónica, o que eu sugiro é que envie um e-mail a solicitar um contacto. Pronto, é mais fácil assim às vezes, porque nós ainda estamos na ERSAR em regime de misto de teletrabalho e, portanto, quando estamos na ERSAR, pronto, atendemos os telefones lá, temos um telefone que a recepcionista nos passa diretamente. Estando em casa, às vezes essa passagem não é tão imediata, mas de qualquer modo, se nos mandar um e-mail a dizer, olha, doutora Lucília, preciso falar consigo, a contacto para este número. Depois a doutora Lucília irá contactar certamente e resolver a questão. Por isso, estes são os canais que nós temos para comunicar convosco. Utilizem-nos, por favor, e previamente, e comecem já a trabalhar o mais cedo possível na obtenção desta informação. E pronto, que seja um bom reporte. Temos aqui mais uma questão. Muitas vezes há trabalhadores, duas questões. Muitas vezes há trabalhadores que não são afetos nos setores, fazem horas. Pronto, se fazem horas, eles estão afetos de alguma maneira. Eu já não sei qual é o número mínimo, a percentagem mínima que se pode afetar o trabalhador, mas admitamos que é 1%. Pronto, se for menos do que isso, se calhar não vale a pena reportá-los. Mas se fazem horas, deve ser feito um apuramento ao ano de quantas horas é que estão a afetar a estes serviços e imputar então as atividades dessa maneira. Pronto, são pessoas que, pelo que eu estou a perceber, não está afeto a um serviço, mas vai lá de vez em quando ajudar a fazer umas horas. Pronto, deve ser imputado. Está afeto, na verdade, está afeto é parcialmente. Pronto, e por isso faz-se um rateio das horas totais, das horas despendidas sobre as horas totais, para ver a percentagem de imputação das horas desse trabalhador a cada uma destas atividades. Temos aqui outra questão. Boa tarde, sou responsável por um software em várias EGs e no que toca aos proveitos tarifários nas fixas surge a dúvida do que colocar nas linhas, pois pede-se um total de consumidores e valor unitário e o resultado é automático, mas no sistema de faturação o número de consumidores não é constante durante o ano, logo o valor final não pode ser fixo como na fórmula. O que devem preencher? Sim, esta é uma questão relevante. Pronto. Nós, quando preparámos o fecheiro, tentámos que ele fosse um pouco automático, não é? Tivesse aqui alguns automatismos. Mas esta foi uma das questões que nos levou aqui a retirar o automatismo. Se reparar, na folha aqui dos rendimentos tarifários, está aqui uma fórmula, agora já não está, que eu apaguei há pouco para demonstrar que se podia editar, mas está aqui uma fórmula que faz o cálculo automático da quantidade, que está aqui, não é? E depois da tarifa, e multiplica pelo número de dias do ano. Mas, na verdade, esta célula está desbloqueada e pode ser inserido aqui um valor. Pronto. Ainda assim, o que é que nós preferimos que seja feito? Em vez de ser modificado aqui o montante total, que seja encontrada aqui uma quantidade que represente o equivalente a um número de contratos médio do ano. Pronto, que faça sentido, que faça algum sentido. Peço desculpa.
Pronto, que seja, no fundo, podendo haver aqui alteração do valor que é calculado automaticamente, portanto ele pode ser inserido manualmente, ainda assim preferimos que seja antes mexido aqui este valor, para dar aqui um valor médio, pronto, não é preciso ser o valor no final do ano, porque lá está, não é um valor que vá dar exatamente o resultado que se quer, mas um aproximado, sem prejuízo de se poder sempre mexer aqui. Pronto, não sei se respondi totalmente à questão, mas acho que sim, pelo menos já dá para resolver o problema colocado. Mais questões? Mais 10 minutos? Não sei se Lucília, queres dizer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Não, obrigada, Rita. Efetivamente, a folha dos rendimentos tarifários ainda está a dar algumas questões, pronto. Percorri a folha, mas ainda persistem dúvidas. Vamos tentando resolver, então. Temos aqui, então, aqui a entidade a questionar. Pronto, ok, isso esclarece a questão, pois alguns clientes acham que têm de ter tudo certinho e também parecia que não seria essencial. Exatamente. Pronto, esta questão de ser essencial é importante. Essencial e material. Porque assim, nós, quando estamos a analisar a informação, nós na ERSAR, nós olhamos, tentamos perceber o que é material e o que não é. Pronto, é muito importante. Nós gostaríamos muito de ver tudo e analisar tudo, mas lá está, se não somos muitos, não é? E, portanto, tentamos fazer um pouco um trabalho, como se fôssemos auditores, não é? Portanto, vamos pela materialidade, fazemos numa base também da amostragem. E, portanto, há aqui matérias que, embora possam ser, não estar bem registadas, mas que, como esta, por exemplo, pode não estar bem registado, mas quer dizer, o montante é aproximado, o número de clientes que está aqui, este valor médio que estávamos aqui a falar, que pode ser aqui inserido nesta célula, o valor médio não é descabido quando nós olhamos aqui para o valor a 31 de dezembro, não é descabido, ok, pronto, faz sentido, não é material, a diferença, podemos avançar, pronto, e portanto, quando as entidades todas estão a preencher desse lado, eu também sugiro que tenham em conta esta questão da materialidade, ou seja, isto, não é, o ótimo é inimigo do bom, não é? E, portanto, nós preferimos que haja um trabalho da entidade gestora a apurar um bom valor, não é? Mas que nos seja reportado em tempo útil e que tenha alguma segurança nesse valor, do que, pronto, estarmos aqui muito tempo para encontrar um ótimo que seja perfeito e que se vá ali ao máximo do detalhe. Que acaba por ser muito trabalhoso e muito difícil para a entidade gestora, e depois para esta, se calhar, é uma coisa imaterial e que não tem relevância. Pronto, portanto, queria dar aqui esta nota que a questão da materialidade é importante para nós. Pronto, há aqui questões que, não sendo materiais, são relevantes. Por exemplo, a TRH, a TGR, às vezes não são de valores muito significativos, mas a ERSAR tem um especial papel na verificação destas taxas, na verificação se estas taxas são repercutidas nos utilizadores. Portanto, há aqui uma incumbência legal na ERSAR sobre o acompanhamento destas taxas ambientais, da execução destas taxas ambientais. E, portanto, às vezes são valores que não são muito relevantes. A da TGR já começa a ser muito relevante, mas pronto, mas é uma incumbência. Agora, há outras rubricas, outros aspectos que não são assim tão materialmente relevantes. E muitas vezes posso-vos dizer o que nós fazemos para decidir se um processo é validável ou não. Podem apresentar dois processos as mesmas questões, as mesmas dúvidas, os mesmos erros, mas depois vamos fazer uma coisa, olha, então e se considerássemos aqui os valores que nos parecem mais corretos? O indicador da cobertura de gastos estava amarelo, passa para verde, passa para vermelho, o que é que acontece? Mexe? Não mexe? Então pronto, vamos entender que não é material, não tem impacto no indicador. Na outra entidade, as mesmas questões, mas tem um impacto no indicador, pronto, então é validável, não é validável, portanto, podemos ter depois uma atitude diferente no processo de encerramento do registro, tendo em conta a materialidade das questões, e não só o teor, mas também a materialidade das questões. Pronto, queria deixar esta nota que acho que é importante. Alguém quer aproveitar para uma última questão, uma última dúvida? Não?
Então, vou fazer aqui umas mensagens finais, que é o prazo, muito importante. Pronto, façam mesmo por cumprir o prazo. É assim, as entidades que têm os sistemas de contabilidade estão a funcionar, não têm razões para não conseguir preencher este fecheiro. A informação que atualmente é pedida para a contabilidade de gestão é muito semelhante ao que nós estamos a pedir aqui. Portanto, é detalhe de custos por serviços regulados, neste caso, mas também a entidade deve ter a contabilidade de gestão para os serviços que presta, por isso hão de ser coincidentes. Muito atenção, então, no prazo, na questão de, à partida, exceções ao cumprimento do prazo, só mesmo se, como eu digo, casos de força maior. Apresentação da informação completa, os documentos completos, verifiquem, ou seja, no final do PowerPoint que vamos disponibilizar está tipo uma listagem das coisas que devem ser verificadas, portanto façam mesmo esse trabalho de verificação, porque vai-nos poupar tempo a nós, mas também a vocês, porque o processo de iterações, nós gostamos muito de falar convosco, mas é um processo que demora muito tempo sempre, é sempre muito complicado, portanto vamos tentar aqui agilizar um pouco e, portanto, fazer um trabalho prévio para a informação vir o melhor possível. Eu há pouco não referi, mas paralelamente às auditorias que poderão vir a ser feitas às entidades, por parte do nosso prestador de serviços, a própria ERSAR também poderá fazer auditorias não presenciais, portanto, auditorias assim via Teams, com algumas entidades todas. Pronto, ainda é um processo que ainda estamos a decidir se vamos avançar ou não, mas poderá ser feito. O ano passado foi feito com algumas entidades, na parte do reporte de contas, não da gestão direta, mas de gestão de contratos, e também na qualidade de serviço, e correram bastante bem, por isso provavelmente vamos fazer umas quantas auditorias nesse formato, que se revela bastante proveitoso. E, portanto, acho que basicamente é isto, ou seja, prazo, muito cuidado na informação a reportar, a informação deve estar completa, preenchida de acordo com as instruções, eventuais dúvidas, tentar antecipadamente contactar a ERSAR, pronto, assim que surjam as dúvidas, e pronto, estamos disponíveis para tudo o que for necessário, está bem, para quaisquer esclarecimentos. Há aqui uma outra questão do chat que ainda vamos ver e depois responder via fórum, e pronto, estamos disponíveis para o que for necessário, está bem? Agradeço a todos a vossa presença, agradeço também aqui à equipa da ERSAR que esteve aqui disponível, e pronto, que seja um bom processo para todos e corra tudo bem, está bem? Despeço-me então. Obrigada pela vossa participação.